Om Stapakaya cha Namahasyam Sarvadharmaya Svarupini Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, filosofias, vias. Encarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, mais uma vez estamos reunidos aqui para o coração deste canal, para o coração deste oferecimento, para a leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Hoje estamos aqui no episódio 74 desta nossa série, não é? Já no segundo volume desse maravilhoso Kathamrita, esse livro em 5 volumes. Estamos aqui, né? Seguindo, já lemos todo o primeiro volume, agora estamos no segundo. Hoje nós estamos iniciando uma nova sessão, a sessão 4 do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, uma reunião que aconteceu, vamos ver, no dia 15 de abril de 1883. Né? O subtítulo, né, o título do início dessa sessão é Sri Ramakrishna no salão de adoração da casa de Surendra. Então, muitas vezes, né, Sri Ramakrishna, na maioria das vezes, está fazendo, né, dando o seu darshan, o seu satsang, falando com os devotos, no templo de Kali, em Dakshina, onde ele vivia. Mas algumas vezes também temos que Thakur está indo à casa dos devotos, está indo às sessões do Brahma Samai. E esta oportunidade aqui, ele está indo na casa desse devoto chamado Surendra. Eram 18 horas. Sri Ramakrishna agraciou a Assembleia dos Devotos com sua presença no pátio da casa de Surendra. Sobe-se para o leste do pátio para chegar ao salão de adoração. Lá, uma bela imagem da mãe foi instalada. Em volta do pescoço dela, há uma guirlanda de flores e folhas de hibisco e viúva foram oferecidos a seus pés. A imagem da mãe ilumina o salão de adoração. De modo geral, né, as folhas e as flores de hibisco são próprias do oferecimento à Mãe Divina. Existem pequenas variantes, né, das ofertas, as expressões de Deus, e os devotos muito versados, né, nessas práticas conhecem bem, né, as formas de fazer a adoração ortodoxa. Mas Sri Ramakrishna sempre aponta que o importante mesmo é o coração, né? Claro que você tenta oferecer o seu melhor. Sri Sridhar diz isso, né? A adoração deve ser feita com todo cuidado, com todo o seu melhor esforço. Mas o ponto em questão é o seu coração, né? Amoroso. Nós somos falhos, nós somos limitados. Certa vez no templo, né, de Dakshina, no templo de Vishnu, né, o templo de Dakshina era um complexo de templos, e um dos templos era dedicado ao Senhor Vishnu. E a imagem do Senhor tinha sido roubada. Não a imagem, mas os apetrechos, né, a parafernália de joias. E então Mathur Babu reclamou com Vishnu, disse: ó, Vishnu, por que você deixou? E Sri Ramakrishna deu uma bronca nele e disse: oh, seu ridículo, como você diz isso? Essas coisas para o Senhor, aquele que é o consorte de Lakshmi, da deusa da fortuna. O que é isso para ele, né? Todo o universo está, né, na sua guirlanda. Muito bem. Hoje, nesse dia da sessão, a adoração da mãe Annapurna, aquela mãe, a mãe doadora de todo o alimento, deve ser celebrada. É domingo 15 de abril, como falamos aqui, né, de 1883, o 8º dia da quinzena brilhante do mês de Chaitra, o 3º do Vaishak. Aqui são as coisas do calendário indiano. Surendra invocou a mãe e então convidou Sri Ramakrishna, acompanhado por devotos, e ele chega ao salão de adoração e presta seu respeito à divindade. Ele fica ali olhando para a mãe, recitando um Mula Mantra.
que é um tipo de oração ou palavra dita antes, né, de orações, em seus dedos. Os devotos também prestam sua reverência e têm darshan da divindade. Eles ficam perto do Senhor Sri Ramakrishna. Thakur agora desce para o pátio com os devotos. Ele é coberto com tapetes de algodão, sobre os quais são colocados lençóis de linho branco e almofadas. De um lado, vários devotos Vaishnavas estavam sentados com seus tambores e símbolos, preparados para cantar canções devocionais. Os devotos sentam-se ao redor de Thakur. Aqui a gente percebe, né? Sri Ramakrishna foi convidado por Surendra para prestar homenagens à imagem da mãe, e Sri Ramakrishna está lá, concentrado e rezando diante da imagem, o que nos dá um padrão, né? Aquele que tem dificuldade, né, com isso, né, de ter práticas espirituais, de ter um ícone, de ter um altarzinho, deve pensar que os maiores santos nos dão um exemplo, né? Como fazer. Thakur via a mãe o tempo inteiro, mas ele nunca disse que a imagem da mãe era madeira, bronze, ferro, argila. Não é? Não. É uma forma, né? Como ele diz, imagem do espírito. Então, cada um de nós que não é Sri Ramakrishna, que nós não temos essa visão de poder ver o Senhor em todo lugar, nós podemos nos concentrar em um meio para fazer aumentar o nosso amor por Deus. Então essas práticas são muito importantes, não é? Thakur é convidado a se encostar em um bolster, mas ele não faz. Em vez disso, ele empurra o bolster um pouco para longe antes de se sentar. Sri Ramakrishna diz aos devotos: apoiar-se em um travesseiro. Travesseiro é esse bolster aqui, essa tradução aqui. Um assento, né? um recosto, digamos assim. Apoiar-se em um travesseiro, diz Thakur. Você sabe o quão difícil é abrir mão da vaidade? Você pode pensar que não é presa da vaidade, mas ela entra um pouco tempo de algum lugar. Veja, Thakur foi oferecido para ele um tipo de assento especial, um tipo de recosto mais confortável. Os outros devotos não, porque ele é, né, o prestigiado, o grande convidado ali. Mas Thakur então afasta e explica que esses elementos, né, trazem para nós esse senso de importância. Então, ele diz: você pode pensar que está muito cuidadoso com isso, mas a vaidade entra pelas pequenas coisas. Um sinal também, né? Aquelas pessoas que querem o seu lugar de honra, né? Já viu isso? Eu quero ser respeitado, laureado. Eu quero que me vejam, eu quero que me anunciem, né? Mesmo quando a cabeça da cabra é cortada, seus membros continuam a tremer. Suponha que você teve um sonho assustador. Depois que você acorda, mesmo bem acordado, você ainda tem palpitações no coração? A vaidade é assim mesmo. Mesmo se você a empurrar à força, ela retorna. Os hóspedes geralmente fazem cara feia e reclamam: oh, não fomos tratados com hospitalidade. Então, Sri Ramakrishna está falando a respeito disso, né? Como está nas nossas tendências, né, cultivar essas atitudes. Eu lembro que nos meus dias como ministro religioso da Igreja Ortodoxa, eu estava muito seriamente envolvido nas coisas. Eu queria fazer o meu melhor, eu queria servir a Deus e servir os devotos de Deus. E, sobretudo, tinha muito amor pela igreja, não é? Mas eu tinha também as minhas vaidades profundamente arraigadas, que eram, digamos assim, ornadas pela própria cultura da igreja. Uma delas era, por exemplo, a vaidade de ser chamado de padre, a vaidade de ser chamado de diácono, de ser lembrado. E eu lembro que... Por quê? Não é? Muitas vezes a pessoa poderia falar comigo num fórum, poderia falar comigo de um modo mais informal, me chamar de Marcelo, que é o nome que eu recebi dos meus pais, não é? Que é o meu onomástico, né? O santo relacionado ao meu nome são os mártires macabeus, né? 7 mártires macabeus. Um deles é Marcelo, o último, né? Aquele que podia ter poupado a própria vida, mas aceita o martírio. Mas quando eu fui ordenado diácono, a tradição da Igreja Ortodoxa é que os diáconos e presbíteros e monges sejam chamados de padre. E toda vez que alguém falava comigo assim, né? Ah, Marcelo, tudo bem? Eu
levemente repreendia a pessoa, dizia, olha, eu já fui ordenado e tudo mais, a forma de tratamento na igreja ortodoxa tradicional é chamar o diácono ou presbítero de padre e tudo mais. E a desculpa era que aquilo era uma coisa para ensinar as pessoas a falarem como a igreja ensina, mas na verdade é porque eu também tinha o desejo de ter essa chancela. Não era algo intelectualmente pensado, mas hoje, olhando assim, né, retrospectivamente, eu penso como bobo era, né? Porque esse tratamento, essa forma de tratamento é uma forma carinhosa. E é isso, uma forma de tratamento, não é um título, né? O título, a função é diácono e presbítero. Chama-se de padre, pai, porque é aquele que orienta, aquele que cuida. Mas talvez seja melhor deixar que as pessoas se sintam, né? motivadas a falar assim. E não você cobrar as pessoas, né? E esse é o tipo de coisa que a gente não percebe. Eu lembro também que muitas vezes eu ia, né, de casa para a igreja, ou voltava da igreja para casa vestindo batina, né? E, e muitas vezes, né? Assim, embora na maioria das vezes fosse até um pouco desconfortável, porque as pessoas ficavam olhando e aquilo causava uma certa timidez, mas também tinha essa coisa, né, de você poder ser tratado de uma outra forma. E ao longo do tempo eu fui pensando que aquilo não era um esforço ascético, não era uma coisa assim que eu estivesse fazendo com um sacrifício. Era uma vontade de marcar, né, a sua posição na sociedade. E quando eu ouço essas palavras de Thakura, eu ouço para mim. Eu entendo para cada um de nós, mesmo sinceros em nossas práticas, né, nós somos sempre muito suscetíveis, né, a sucumbir a essas coisas. Então, um devoto diz, Kedar, o nome dele, aparece muitas vezes aqui. Ele cita: seja mais humilde que uma folha de grama, seja paciente e tolerante como uma árvore. Aqui ele está citando um dos 8 ditos de Sri Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya Gauranga Mahaprabhu, que nasceu 350 anos, exatos 350 anos antes de Sri Ramakrishna, encarnação divina, e dizia: para cantar o santo nome do Senhor é preciso ser mais humilde que uma folha de grama. Seja paciente e tolerante como uma árvore. Então Sri Ramakrishna diz: eu sou a poeira da poeira dos pés dos devotos. Então quando você vê Sri Ramakrishna dizendo que ele é a poeira da poeira dos pés dos devotos, nós somos levados a nunca pensar em sermos exaltados. Porque eu considero Sri Ramakrishna divino, plenamente divino. E considero assim pela sua graça. Não foi o meu raciocínio arguto que chegou, foi ele. O meu raciocínio me levou a muitas ofensas a Thakur. Mas foi o amor de Sri Ramakrishna que me faz ver como divino. E ele diz dele mesmo que ele é a poeira da poeira dos pés dos devotos. Então, qual é o chamado aqui? Para que sejamos muito humildes. Vai? Vaidyanatha chega, uma outra pessoa. Ele é bem educado e advogado do Tribunal Superior em Calcutá. Ele saúda Thakur, juntando as mãos, e se senta de um lado. Surendra diz para Sri Ramakrishna: ele é meu parente. Sri Ramakrishna diz: sim, entendo. Ele tem uma natureza muito agradável. Surendra diz: ele veio te perguntar uma coisa. Sri Ramakrishna diz para Vaidyanatha, que é esse rapaz que chegou: tudo o que você vê é todo o seu poder. Sem seu poder, ninguém pode fazer nada. No entanto, o poder de Deus não é igualmente manifesto em todos os lugares. Vidya Sagar me perguntou: Deus deu mais poder para alguns? Eu respondi: se não houvesse poder desigual, por que deveríamos ter vindo vê-lo? Você cresceu 2 chifres? No entanto, isso é certo. Deus está presente em todos como o poder que tudo permeia, mas há uma manifestação especial de seu poder em alguns. E aqui nós estamos vendo, né? Esse rapaz, o parente de Surendra que chega, ele é alguém que tem uma posição social muito importante, né? Ele é um educado, quer dizer, tem uma educação, né? E ele é advogado do Tribunal Superior de Calcutá. Então é uma pessoa importante, né? Um daqueles Bradalocks, né? Aqueles indianos, né? Ali de Calcutá, que eram muito versados na cultura britânica e tudo mais. E quando o Surendra diz que ele quer falar com você, Sri Ramakrishna antecipa dizendo: tudo isso que você está vendo aqui, a casa de Surendra, o seu título, a sua riqueza,
a sua educação, tudo isso é o poder de Deus. Mas Deus manifesta seu poder mais em certos lugares, em certas pessoas, do que em outros. Aí ele dá um exemplo da conversa que ele teve com o sábio Vidyasagar, que era adepto dessas perspectivas assim, pessoais e tudo mais, né? E Sri Ramakrishna dizia para Vidyasagar: tanto é assim, Vidyasagar, que você é considerado sábio, não é verdade? E as pessoas vão ver você. Então não são todos que são sábios, alguns são assim considerados. Então Thakur diz: Deus está presente em todos, como o poder que tudo permeia. Tudo permeia é o nome de Vishnu, né? Aquele que tudo permeia. O poder dele é a sua Shakti. Mas há uma manifestação especial de seu poder em alguns. Ou seja, ao contrário da teologia do Advaita Vedanta, né? Na qual todos são um, onde não há diferenciação, toda diferenciação é ilusão. O ensino de Sri Ramakrishna é o contrário, ele nega, ele renega. Ele não é o ensinamento do Advaita Vedanta, é outra coisa. É aqui o ensino das escolas devocionais Vaishnavas, que fala de Deus o Supremo, que fala da sua Shakti, que fala de Avatara, né? E fala de diferenciação eterna. Então é isso que temos aqui em Sri Ramakrishna. Livre-arbítrio ou vontade de Deus? Subtítulo. Vaidyanatha, que é esse rapaz, o tal erudito, advogado do Tribunal Superior, diz: Senhor, eu tenho uma dúvida sobre o que eles chamam de livre-arbítrio. Às vezes me pergunto se é verdade que posso fazer uma boa ação e também uma má. Nós realmente temos livre-arbítrio? Sri Ramakrishna responde: tudo está sob o controle do Senhor. É tudo sua lila, esporte divino. Mais um ato aqui que não tem rigorosamente nada a ver com a Advaita Vedanta, ok? Nada a ver. Por isso que é falso dizer que Sri Ramakrishna ensina Advaita Vedanta. Ele ensina outra coisa. Ok? Então aqui ele diz que tudo está sob o controle do Senhor. Não é que todos nós sejamos um, não. O Senhor é o Supremo e ele tem controle sobre tudo. E tudo isso que acontece não é uma ilusão de Maya, é a sua lila, é o seu esporte divino. Ele, continua Thakur, criou uma variedade de coisas, pequenas, grandes, poderosas e fracas, boas e más. Se um homem é bom ou mau, é tudo sua Maya. Aí sim, a Maya é a compreensão de que você é independente de Deus. Seu esporte. Você não vê que todas as árvores no jardim não são iguais? Tem uma diversidade, né? As pessoas precisam aceitar isso, que existe uma diversidade. Até que alguém tenha conhecido Deus, ele alimenta o sentimento de que é livre para agir. Essa ilusão também é criada por ele. Se o homem não sentisse que tinha livre-arbítrio, haveria muito mais pecado. Se o pecado não implicasse em punição, não haveria medo dele. Você sabe como alguém se sente quando conheceu o Senhor? É assim: eu sou a máquina, o Senhor é o operador. Eu sou o lar, o Senhor é a dona do lar. Eu sou a carruagem, o Senhor é o cocheiro. Eu me movo do jeito que o Senhor me faz mover. Eu falo do jeito que você me faz falar. O que isso significa dizer? Sempre muito importante explicar isso, porque esse é um dos elementos-chave da compreensão do Sri Ramakrishna. É claro que eu estou falando aqui com uma vontade de falar, e você que está me vendo, está ouvindo, escolheu ouvir e ver esse vídeo. O que Sri Ramakrishna não está negando isso. Sri Ramakrishna está querendo dizer o seguinte: quando você se torna um consciente de Deus, você faz as coisas todas das suas ações considerando que o Senhor é o seu mestre. Então você não erra, você não peca, porque você é conscientemente um instrumento do seu Senhor. É disso que se trata. Então onde está o livre-arbítrio? Não há mais livre-arbítrio. Eu tenho consciência de que eu tenho que fazer aquilo que é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que está em minhas ações. Mas é claro que eu faço isso porque eu o vi, eu conheci, porque tive anseio por Ele. Direcionei o meu coração para Ele. Então, essa é a coisa que nós devemos compreender. Esses ensinos retirados de contexto, eles podem parecer coisas completamente diferentes do que eles verdadeiramente são. É possível conhecer o Senhor em um dia? A companhia do santo é essencial. Subtítulos, ok?
Sri Ramakrishna diz para esse rapaz, né, o Vaidyanatha, não é certo discutir. O que você acha? Vaidyanatha disse, sim, senhor. A inclinação para argumentar desaparece somente quando se atinge jhana. Sri Ramakrishna diz, obrigado. Thakur diz isso em inglês, todo sorriso. Ele diz, thank you. Porque o rapaz é um educado, e por isso ele fala de jhana. Então Sri Ramakrishna brinca com isso, né? Ele brinca com a erudição do rapaz, que é, né, como todo bom Bradalock, inclinado por essas coisas do caminho do jhana, né? Então Sri Ramakrishna faz essa brincadeira com ele, fala, thank you. Você terá sucesso. Quando uma pessoa fala do Senhor, as pessoas não acreditam nela. Se alguma pessoa espiritualmente avançada diz que viu o Senhor, mesmo assim as pessoas comuns não acreditam nela. Elas dizem, se ele viu o Senhor, ele deveria nos mostrar também. Não é verdade? Mas pode-se aprender a ciência de examinar o pulso em um dia? Deve-se acompanhar um médico ayurvédico por um longo tempo. Só então ele pode distinguir entre os vários humores de Kapha, Vayu e Pitta. São as coisas, né, da medicina ayurvédica, né, que fala sobre os modos, as estruturas do corpo, né? E por isso os alimentos são diferentes, né, para cada tipo de característica física da pessoa. Deve-se manter a companhia daquele que pratica a arte de examinar o pulso, todos riem. Então, Thakur está dizendo, aquele que viu Deus é como um médico aqui. Então você não pode falar assim, ah, então me faz ver também. Não. Você precisa aprender medicina, né? Então se você convive com um médico, talvez você aprenda um pouco. Então essa é a importância do guru. Mas quem é o guru aqui, meus amigos? Será que é apenas um sujeito que está numa instituição X, Y, Z e que é chamado assim o assado? Ou é alguém que viu Deus? É alguém que viu Deus, né? Esse sim é guru. Porque guru verdadeiramente é o Senhor, né? Muito bem. Todo mundo consegue dizer o grau do fio. De grau em particular, você tem que ser um negociante de fios. Ou você tem que trabalhar por alguns dias com um negociante de fios, antes de poder dizer se o grau do fio é 40 ou 41. Aqui está dando outra analogia, né? Existem especialistas em tecidos, né, que podem dizer a qualidade do fio de um tecido. Ele está dizendo, qualquer um pode dizer isso? Não. Você primeiro precisa ficar com alguém que seja muito, né, tarimbado nessa tarefa, e aí sim você vai conseguir pegar, né? Então esse é o valor da transmissão. Então aqui isso é muito importante, porque muita gente fala sobre isso, né? Ah, você precisa de iniciação. Você precisa conhecer alguém santo. Não é uma formalidade, é como a questão da sucessão apostólica, né? É evidente que um discípulo de um santo é um valor. Agora, você cria uma instituição formal e você fabrica diplomas de títulos eclesiásticos e aquelas ordenações posteriores a isso, isso é sucessão apostólica? Não é? Complicado, né? Muito bem. Por isso que no cristianismo você tem a glorificação da instituição. Porque a instituição passa a ser a detentora da graça, né? Então você cria esses mecanismos industriais de formação de linhagem. Não é assim. Não é assim. Né? Tem um presidente de uma ordem, aí agora ele está naquele lugar ali, então ele pode... Não. É assim, tem o santo, viu Deus, as pessoas o reconhecem porque é notório, ele transborda divindade, e aí os bem-aventurados que se aproximam dele são aceitos, eles o aceitam como mestre, o mestre aceita esses discípulos, e ele os ensina e transmite. E como a pessoa que viu Deus tem o poder de transmitir espiritualidade se as pessoas avançam. Então esse é o caminho, né? De transmissão. Muito bem. Capítulo 2. Sri Ramakrishna desfruta do Kirtan com devotos, ele entra em Samadhi. Eles agora vão começar o Kirtan. Kirtan é esse cântico, né? Cânticos devocionais com instrumentos. Tambores estão tocando.
Gosta sendo um dos bateristas. O canto ainda não começou, mas o som suave do tambor traz à mente o grupo de devotos de Gauranga cantando o nome do Senhor. Sri Ramakrishna está se tornando absorto em êxtase. De vez em quando ele olha para o baterista e exclama: "Ah, que alegria! Meus cabelos ficam em pé." Os cantores perguntam qual música eles devem cantar. Sri Ramakrishna pede humildemente: "Por favor, cante algo sobre Gauranga." O Kirtan começa primeiro e eles cantam Gaur Chandrika. É seguido por outra canção. Então aqui, outro ponto importante, não é? Com todo o respeito que eu digo essas coisas, mas não existe possibilidade de você trabalhar, né, a transmissão do ensino de Sri Ramakrishna com autenticidade sem se remeter ao espírito de Sri Ramakrishna, que é devoção, bhakti e constantes, recorrentes citações a Gauranga. Não é Shankara, não é o Vivekachudamani Muni, não são os livros de iniciação no conhecimento seco e matador da devoção. É nisso. Não há como fugir disso. É a cultura Vaishnava que Sri Ramakrishna está discorrendo em todas as oportunidades que ele tem de citar nomes, falar ensinamentos. Então, assim, sem querer fugir, isso aqui é como fugir das próprias palavras de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna não é um tipo de ícone que você pode usar para vender outra coisa. Vivo, está nos transmitindo a essência do seu ensinamento. E é por isso que tem que ser Bhakti, Bhakti e Bhakti, só Bhakti. Porque essa é a verdade do seu ensinamento. Não é? Muito bem. A canção diz: a beleza do rosto de Gauranga, repleto de amor divino, é mais brilhante que o ouro mais brilhante. Seu sorriso que ilumina o mundo inteiro supera até o encanto de 1 milhão de luas brilhando no céu de outono. O Kirtan canta a beleza de Gauranga, os músicos acrescentam versos. Amigo, você viu a lua cheia? Não desbota, não mancha, ela ilumina o coração do devoto. O músico então canta: seu rosto está banhado do néctar de 1 milhão de luas. Ao ouvir esta linha, Thakur entra em Samadhi. Então assim, Thakur entra em Samadhi quando ouve o quê? Canções de amor por Deus. Então por qual razão vamos cultivar as ideias que matam o amor por Deus? Porque você é... Não. Afastem-se disso. Afastem-se disso. Isso é outro caminho. É outro caminho. Diferente de Sri Ramakrishna. Não é que ele diga que qualquer um. Não é verdade. É mentira. O caminho de Sri Ramakrishna é esse. Ele pediu uma canção sobre Gauranga. O que é Gauranga? Gauranga é a expressão máxima do amor completamente rendido. É só Bhakti. Só Bhakti. Nimai Pandita era um grande erudito, mas que joga no lixo, joga no mar a erudição seca, o cálculo gramatical, para ir ao coração do amor dos devotos. Então ele recebe sannyasi pelos Advaitins para estrategicamente ensinar Bhakti através do crédito dado aos Advaitins. Então é disso que se trata. Então Thakur ouve cânticos sobre a mãe, cânticos sobre Krishna, cânticos sobre Gauranga, cânticos sobre Rama, e ele entra em Samadhi. Né? Por que ele se emociona? Por que ele transcende? Porque foi tocado pela essência. Amor a Deus. Um amor que não é você sendo, é você provando. Muito bem. A canção continua. Depois de um tempo, Thakur recupera a consciência externa, ele se levanta de repente, cheio de emoção e intoxicado com o amor divino, como as gopis de Vrindavan. Ele descreve a beleza de Krishna e se junta ao músico. Amigo, é por causa da beleza dele ou por algum defeito meu? Nos 3 mundos não vejo nada além de Krishna. Thakur canta enquanto dança. Os devotos o observam com espanto. O cantor então canta: a gopi está falando. Ó flauta, por favor, pare. Você não consegue dormir? Ele canta ainda mais: como ele consegue dormir? Ela está pousada em um galho tão delicado e lindo. É beber o néctar dos lábios do Senhor e ser tocado com seus dedos.
Sri Ramakrishna agora toma o seu assento. O músico canta. Radha diz: olhos se foram, ouvidos se foram, nariz se foi, todos os meus sentidos partiram. Oh, por que fui deixado sozinho? A última música é sobre o encontro de Radha e Krishna. Radha está fazendo uma guirlanda de flores para colocar no pescoço de Shyam, o negro, Krishna. Enquanto ela faz isso, ela vê Shyam, o tesouro de todas as boas qualidades. Canção Radha encontra Sri Krishna. Apaixonada, Radha jaz no bosque Nidu de Vrindavan, absorta nos pensamentos de Krishna. Nenhuma comparação pode descrever a beleza desses dois amantes, nem há limite para o amor deles. Uma metade brilha como ouro puro, a outra metade como safira azul. Uma guirlanda de flores silvestres pende de um lado do pescoço e do outro balançam pérolas preciosas. Ou um macar kundal, um brinco ornamentado, adorna a metade da orelha. Na outra metade, um ratan shabi, que é um outro ornamento. Em uma metade da testa está o brilho da lua e na outra metade do sol. A metade da testa ondula a pena do pavão e na outra metade a trança. Ali brilha também o lótus dourado e a serpente pronta para vomitar uma joia. Ou seja, essa descrição, né? Essa descrição do encontro de Radha e Krishna, que Sri Ramakrishna dizia, o encontro de Purusha e Prakriti, o encontro do Senhor e sua Shakti. Então essa cultivação do casal divino, isso é completamente alheio ao Advaita Vedanta. É totalmente inserido na perspectiva devocional. Então, Sri Ramakrishna sempre diz, pensem no amor de Radha e Krishna. Não é? O Kirtan termina. Thakur pronuncia o mantra Bhagavata Bhakta Bhagavan. O Senhor, o devoto e sua escritura são um. Ele se prostra repetidamente. Ele se curva aos devotos ao seu redor. Em seguida, ele pega a poeira do chão onde o Kirtan foi cantado. Todas essas coisas expressam que Sri Ramakrishna ensina um modo de Vaishnavismo. Isso é evidente. É claro, é cristalino, é inegável. Então, Bhagavata Bhakta Bhagavan é uma expressão Vaishnava. Bhagavata é o Bhagavad Purana. Não é outro. É o livro sobre Deus. Bhakta é o devoto e Bhagavan é o Senhor. Já falamos aqui, né? Sobre Tapassena nos ensinou, né? Que Bhagavan é aquele dotado de bhagas, dotado de majestades. Então, tudo isso aqui é sobre o Senhor pessoal. Não existe possibilidade de enfiar aqui a perspectiva do Advaita Vedanta. Por que, Marcelo, que você sempre volta a essas coisas? Porque o ensino de Sri Ramakrishna é encoberto por isso. E no Brasil existe, né, muito essa tendência, né, de ensino de budismos e advaitas e coisas assim, que tem todo o direito de serem ensinados, evidentemente, mas não como substituição das autênticas expressões de Bhakti. Então já tem tanta gente falando sobre essas coisas secas. Por qual razão não direcionarmos o grande professor de Bhakti para o seu caminho natural, não é? Isso é retirar das pessoas a possibilidade de ter uma alternativa. A alternativa divina de conhecer o ensinamento do amor e da devoção. Então, assim, é muito prejudicial isso, né? É muito negativo. Muito bem. Capítulo 3. Sri Ramakrishna e Deus conforme se informa. São cerca de 9:30 da noite. A presença da mãe Annapurna, a mãe que, né, doa o alimento, iluminou o salão da adoração. Sri Ramakrishna e os devotos estão diante dela. Suren, Rakal, Kedar, M, Han, Manomohan e outros devotos estão presentes. Como sabemos, né, o próprio M que está narrando isso. Todos eles tomaram prasad com Thakur. Prasad é o alimento, né? Você oferece boga, o oferecimento do alimento à divindade. E depois de um tempo, esse alimento é servido a todos. Como misericórdia. Prasad é a misericórdia. Surendra os alimentou até ficarem satisfeitos. Agora Sri Ramakrishna deve retornar a Dakshinawar. Os devotos também devem ir para casa. Todos eles se reuniram num salão de adoração. Surendra diz para Sri Ramakrishna: hoje não repetimos o nome da mãe nem uma vez. Sri Ramakrishna, apontando para a divindade, diz: ah, quão lindo o salão parece, como se a própria mãe o tivesse iluminado. Quanta alegria há em ter seu darshan dessa maneira.
Todos os desejos sensuais, todas as tristezas fogem daqui. Alguém pode ter a visão de Deus, do Deus sem forma também? Certamente pode, mas não é possível se você tiver o mínimo de mundanismo. Os rishis meditaram no indivisível existência, conhecimento e bem-aventurança absoluto, depois de desistir de tudo o que é mundano. Então veja, Sri Ramakrishna trata da expressão daqueles que amam a Deus como o além da forma. Mas ainda assim é o Deus a ser buscado. No Bhagavad Purana está dizendo, né? Aqueles, né? Os que buscam Deus o absoluto, aqueles que buscam Deus como o controlador interno e aqueles que buscam Deus como o Senhor. Bhagavan. Em todos os casos busca-se a Deus. Em todos os casos adora-se a Deus. Em todos os casos se tem amor fervoroso a Deus. Em todos os casos é Bhakti. Nunca é outra coisa. E aí ele diz, para que você possa ter a visão do absoluto, porque Deus a permite, você tem que ser completamente livre de qualquer apego do mundo. Quem pode? Quem é esse? Quem é assim? Então Thakur continua. Os Brahmajanis cantam sobre ele como a entidade imutável e imóvel. Eu não gosto disso. Repetindo. Os Brahmajanis cantam sobre ele como a entidade imutável e imóvel. Thakur. Eu não gosto disso. Então vamos dizer assim que existe uma ordem chamada Missão Ramakrishna. O que eles ensinariam? O que Sri Ramakrishna gosta ou o que ele não gosta? É simples. É simples pergunta. É simples colocação. O que ele gosta, não é verdade? Porque tem um nome dele. Então Sri Ramakrishna diz, alguém que canta assim, aparentemente não desfruta da doçura de Deus. Quando você é iludido pelo melaço, você não pensa em xarope feito com açúcar cristal? Entende? Vejam só como vocês estão tendo visões com seus olhos físicos e aproveitando a visão. Aqueles que falam do sem forma não obtêm nada, nem dentro nem fora. Cristalino ou não? Cristalino ou não? Este é o ensino de Sri Ramakrishna. Se existir alguma transmissão do ensinamento de Sri Ramakrishna, nunca será monismo. Nunca será eu sou aquilo. Nunca. Sri Ramakrishna é Bhakti. Não é? Sri Ramakrishna agora canta o nome da mãe. Canção. Ó mãe, sempre tão feliz como és, não me prive da felicidade, minha mente não conhece nada além dos seus pés de lótus. O rei da morte me repreende, diga-me mãe o que devo dizer a ele. Meu único desejo era cruzar o mar do mundo com o nome Bhavani em meus lábios. Eu nem sonhei, ó mãe, que tu me afogarias nesse mar sem margens insondáveis. Eu nado noite e dia em nome de Durga. Mesmo assim, não há fim para minha tristeza. Se eu morrer dessa vez, ó amado de Shiva, ninguém jamais repetirá seu nome, ó Durga. Então ele canta. Vamos pronunciar e pronunciar o nome de Durga. Aquele que trilha seu caminho dizendo Durga, 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 é protegido por ela com o tridente em sua mão. Você é o dia, você é a tarde, você é a noite. Em um momento você é a Purusha, em outro é a eterna fêmea. Você me pede para deixá-lo, mas isso eu nunca farei. Serei os sinos dos tornozelos tocando em seus pés. Eu serei o peixe na água e tu me pegarás em tuas garras. Quando você voa alto no céu como uma pipa, ó mãe Brahmaya, minha vida será despedaçada por um cruel arranhão de tua garra. Então, dai-me teus 2 pés vermelhos como refúgio. Então aqui, né, Surendra tinha antes falado que não havia cantado o nome da mãe. E Thakur cantou muitas vezes o nome de Durga. E ele está falando aqui disso, né? Do amor profundo pela pessoa suprema. E está dizendo, né? Que não tem a intenção de ser imerso nesse oceano, não é? E que ele vai deixá-la, não. É uma canção que Thakur está cantando, mas tudo isso é o seu espírito. Sri Ramakrishna diz. Sri Ramakrishna
presta sua reverência novamente à imagem da divindade. Enquanto desce as escadas, ele grita: Rakal, meus sapatos estão aí? Sri Ramakrishna entra na carruagem, Surendra o saúda. Os outros devotos também o saúdam. A rua ainda está iluminada pela lua. A carruagem de Thakur se move em direção a Dakshinawar. Então aqui nós temos esse belo testemunho, né, de uma das sessões em que Thakur está longe do templo, visitando e conversando sobre essa tônica fundamental que é a relação com Deus. E aqui é uma das mais explícitas declarações de Sri Ramakrishna sobre qual é o seu ensinamento, qual é a sua tradição, né? Aí novamente, como eu estava falando aqui do cristianismo, eu não vou pegar aqui uma lista de currículos e de postos e de carteiradas, não. Eu quero saber do ensino. Quem é o ensino que tem a ver com Sri Ramakrishna? Aquele que fala de devoção. Não é verdade? É isso, meus amigos. Aqui terminamos essa sessão, que foi uma sessão mais curtinha, né? Então nós conseguimos fazer com que ela fosse lida inteira. É raro isso em um episódio, na verdade. Mas essa teve só 3 capítulos, né? Que é a sessão 4 do segundo volume. Na próxima semana, no episódio 75, nós vamos, se Deus quiser, iniciar aqui mais uma sessão e continuar ouvindo Sri Ramakrishna nos falar sobre tudo que há de bom. Tá bom, meus amigos? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente recomendo que vocês acompanhem os vídeos da série inteira. Mergulhem profundamente nesse néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Eu tenho certeza, seja você de qual for a sua formação religiosa, você vai se encher de entusiasmo espiritual se você ouvir com o ouvido de ouvir esses maravilhosos ensinamentos. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Pranamastu.